prezada! Eu espero que vocês estejam bem e eu quero te convidar para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre os atributos de Deus. Nós temos caminhado sobre os atributos comunicáveis e até aqui a gente já falou sobre a espiritualidade, sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, sobre a veracidade, sobre a bondade de Deus. E na semana passada nós falamos sobre o amor de Deus como um atributo, né? O amor de Deus tão falado, mas a gente destrinchou um pouquinho mais para a gente ter mais compreensão do que isso quer dizer. E a gente pode ver então que Deus é o nosso padrão de amor e que Deus é a fonte maior de amor. Quando a gente precisa definir o que é amor, a gente precisa olhar para Deus e entender que Ele é que nos vai dizer isso. E esse amor que nos alcança também nos capacita para amar melhor. Nosso amor precisa ser redimido, né? Os nossos afetos precisam ser redimidos. A gente precisa entender que nós amamos mal. E o amor de Deus então nos capacita para melhorar o nosso amor. Hoje nós vamos falar sobre a misericórdia, a paciência e a graça como atributos comunicáveis de Deus. A misericórdia, a paciência e a graça de Deus podem expressar um pouco mais sobre o atributo de bondade de Deus, que nós já vimos anteriormente. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais esses outros atributos, porque apesar de paciência, misericórdia e graça serem termos comuns para nós falamos com muita facilidade, a gente muitas vezes não para pensar o que elas implicam isso na nossa vida. E é por isso que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso aí. Então a gente vai começar com a misericórdia. Deus, sendo o único bom de fato, é um Deus também misericordioso. Bondade e misericórdia estão sempre entrelaçados. A misericórdia é resultado da bondade de Deus na nossa vida. Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí termina, pela graça vocês são salvos. Então é justamente porque o nosso Deus é rico em amor, é um Deus cheio de bondade, é um Deus tão maravilhoso que ele então é rico também em misericórdia. E veja como os atributos andam juntos, né? Como é interessante que eles se complementam, eles não se contradizem. O nosso Deus só é quem ele é porque ele tem todos os atributos de forma tão perfeita em si mesmo. Deus, que é o único que exerce bondade e amor perfeitamente, olha para nós que somos pecadores e se inclina através dos seus atributos, nos permitindo ter acesso a ele. Então é por pura misericórdia mesmo. Deus se compadece de nós, ele se compadece de mim e de você, e é por isso que nós podemos hoje ter relacionamento com ele. A misericórdia de Deus nos é comunicada diariamente, inclusive. É isso que Jeremias nos diz lá no livro de Lamentações, no capítulo 3. Ele fala assim: grande é o amor do nosso Deus. E ele fala que é graças a esse grande amor que nós não somos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias são inesgotáveis. E ele ainda complementa: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É graças ao amor do nosso Senhor que nós temos a misericórdia sendo colocada sobre a nossa vida diariamente, novamente, sem que a gente mereça. Você se sente alvo dessa misericórdia? Você consegue acordar e entender que Deus renovou as misericórdias dele sobre a sua vida? Eu espero que sim, que você tenha acordado hoje com a certeza de que as misericórdias do Senhor foram renovadas na sua vida, e é por isso que você pode ser grata, é por isso que a gente pode olhar para o que as demandas que aparecem e entender que Deus está conosco. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. A misericórdia é algo que Deus oferece de forma tão gratuita, e diante disso, o nosso dever é também expressar misericórdia. Algumas pessoas vão expressar misericórdia melhor, isso é fato, de uma forma até mais natural, ou de uma forma até mais, como é que pode ser, com mais paixão. Por quê? Porque misericórdia também é um dom. Mas isso não quer dizer que se eu e você não temos o dom de misericórdia, nós estamos isentos de exercer misericórdia. Não é isso, não. Todos nós que somos cristãos, que entendemos que Deus tem derramado misericórdia sobre nós, precisamos também expressar misericórdia para com os outros, independente se a gente tem o dom ou não. Mas eu espero que você tenha o dom de misericórdia, porque é um dom que a igreja precisa muito e é um dom muito importante. A gente vai falar também sobre a paciência. A bondade de Deus também resulta em paciência. Deus é paciente. Quando a gente olha para como Deus lida com a sua criação caída, por exemplo, Deus tem demonstrado paciência no decorrer da história. Davi, lá no Salmo 145, ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo,
paciente e transbordante de amor. Às vezes eu olho para algumas coisas que acontecem ao nosso redor, né? Como a nossa sociedade se movimenta, né? Como essa tendência de tirar as verdades bíblicas, como tirar Deus das jogadas, né? De fazer leis, de pensar em moral, de pensar em direitos humanos, sem olhar para aquilo que Deus nos mostra, como deu sentido paciência conosco. E quando a gente olha para o exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento, a gente também vê isso, né? Quantas vezes o povo de Israel se rebelava contra o Senhor, se afastava do Senhor e Deus novamente dá oportunidade para que eles fossem um povo que pudesse glorificar a Deus. Deus foi paciente com eles e tem sido paciente conosco também. Quantas vezes eu e você cometemos os mesmos pecados? Quantas vezes a gente se vê presa, murmurando novamente, sendo egoísta novamente, né, cheia de orgulho novamente, e mesmo assim Deus olha para nós e nos oferece a sua paciência, sem que a gente mereça. Então, quando a gente reconhece isso, que nós temos recebido paciência, a gente tem também que entender que Deus nos pede que nós sejamos pacientes, como reconhecimento do que a gente tem recebido. É isso que Paulo fala para os Efésios lá no capítulo 4. Ele fala: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Novamente aqui, né, os atributos andando juntos. Então, é difícil para a gente ser paciente. Dependendo do dia, então, é mais difícil ainda. Dependendo de quem for a pessoa, mais complicado ainda. Mas nós temos recebido paciência do Senhor. Deus tem sido paciente conosco. Nós precisamos entender que ser paciente com outras pessoas é reconhecer isso. Nós precisamos melhorar a nossa paciência. Nós precisamos olhar para a paciência de Deus e entender que Ele também é o nosso padrão de paciência e que a gente está muito longe desse padrão. Precisamos melhorar, né? E o último atributo é o atributo de graça. A graça é fruto também da bondade de Deus para com o ser humano. Eu e você, nós não merecemos o que Jesus fez por nós na cruz, não é? O salário do pecado é a morte. É isso que a Bíblia nos diz. Mas Jesus, ao tomar o nosso lugar na cruz, ele nos oferece então a graça de Deus. E Paulo afirma isso pra gente também lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele fala que vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós só temos salvação por meio da graça. Nós não merecemos o que foi feito por nós na cruz. Mas Deus estende a sua graça para mim e para você. Deus tem estendido a graça dele sobre a sua vida, minha irmã. E nós falamos muito em graça, mas novamente eu quero te convidar para que a gente reflita no que implica essa afirmação que a gente tanto faz. Porque se nós entendemos que somos alvos da graça de Deus, que nós não merecemos essa graça, que é por pura misericórdia, bondade e amor que Deus nos oferece, a graça dele, por que nós não andamos como pessoas que foram alcançadas por essa graça? Será que a gente tem demonstrado a graça do Senhor na nossa vida? Eu não sei se você lembra, mas há uns meses atrás eu fiz uma mensagem intitulada A Graça Responsável, baseada no texto de João sobre a mulher pega em adultério. Essa mulher é levada perante Jesus e todos a acusam do seu pecado e Jesus então pergunta para as pessoas, né, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e ninguém foi capaz de fazer isso. E a Bíblia nos fala que aos poucos a roda foi se dissipando. Mas é interessante porque Deus fala para essa mulher que se ninguém tinha condenado ela, ele também não a condenava, mas que ela devia abandonar a vida dela de pecado. E o que Deus está falando? O que Jesus está fazendo com essa mulher? Deus está oferecendo graça para ela, porque ela não merece que ele tenha esse olhar sobre ela. Jesus reconhece que ela pecou, mas oferece graça para ela. Mas ele fala: ó, eu estou te dando graça, eu também não vou te condenar, mas a partir de agora, abandone sua vida de pecado. E a questão é, por que muitos de nós nos damos o direito de não abandonar nossa vida de pecado, se nós já recebemos dessa graça? Por que muitas vezes nós passamos anos nos intitulando cristãos, evangélicos, mas a nossa maneira de viver, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos refletem ainda pecados antigos? Por que nós nos damos o direito de não perdoar se nós somos alcançados pela graça de Deus? Por que nós nos damos o direito de ser conhecidas como mulheres briguentas, mulheres que reclamam de tudo, se nós somos mulheres que foram alcançadas pela graça de Deus? Por que nós continuamos sendo mesquinhas muitas vezes, interesseiras muitas vezes, pensando só aquilo que nos
não vem a nós, né? A gente nunca quer cooperar com o reino. Por quê? Por que muitas vezes as pessoas agem assim, mesmo tendo recebido a graça de Deus? Por que nós estamos, às vezes, anos na igreja, mas não cooperamos com nada? De repente, nós somos aquelas pessoas que até recebem ajuda com muita frequência, nós recebemos conselhos, nós recebemos ajudas financeiras, mas a gente nunca se sente disposta a retribuir o que é feito por nós. A gente não coopera com a igreja, a gente não coopera com outros irmãos. Por quê? Quando a nossa vida não muda, é porque a gente não entendeu o que é a graça. Entende, minhas irmãs? A gente fala muitas coisas, mas quando a gente olha para a nossa vida, para a forma como a gente ajuda no reino, para a forma como a gente lida com as pessoas, para a forma como a gente entende os nossos direitos, o que nós temos direito ou não temos direito dentro dos nossos relacionamentos, a gente começa a entender que nós não entendemos o que é a graça. O que foi feito por nós e que nós não merecemos o que foi feito por nós e a gente ainda não entendeu que isso precisa mudar a nossa forma de viver. Charles Swindoll escreveu certa vez: a graça nos liberta para voar. Então voe. E a minha pergunta para você essa semana é: o que tem impedido você de voar na direção que Deus tem para sua vida? O que tem impedido que você abra para Deus coisas que precisam ser mudadas na sua vida? O que tem impedido que você reconheça certos pecados em sua vida? O que tem nos impedido de sermos mulheres mais plenas? Porque nós não estamos permitindo que Deus use a graça dele na nossa vida para destrinchar as coisas, para mudar as coisas, para exercer perdão sobre a nossa vida. Que a graça te liberte para voar. Essa graça está disponível para mim e para você. As misericórdias são renovadas a toda manhã. Deus tem sido muito paciente conosco. E a graça foi dada a nós para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus, para que a nossa história pudesse ser mudada. E eu espero que você usufrua disso. Que eu e você possamos olhar para a graça e entender que ela nos permite voar nos braços do nosso Pai, de experimentar mais do nosso Deus, de ter uma vida mais plena, mais completa, mais íntima do nosso Deus. É isso que a gente almeja. Que essa seja a nossa busca essa semana. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo estudo.